Oi, Literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vim mostrar pra vocês todas as séries de livros que eu quero começar. Então não vai ter séries que eu já comecei ou que eu tô finalizando, só as que eu quero começar até o final desse ano. Porque assim, temos aqui uns 4 meses pela frente ainda, então temos chances de começar várias séries novas pra isso, né? Porque a gente coloca desafio aqui, né? Em começo de setembro a gente inventa de fazer desafio. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo alguma série de livros que você esteja lendo, que você ou começou esse ano, ou está finalizando esse ano, ou que você pretende começar ainda esse ano. Bora pro vídeo! Bom, vamos lá. Primeiro livro, né, inclusive já apareceu no TBR que eu postei mês passado, semana passada pra vocês, que é O Lado Mais Sombrio, que é o livro da Alice, que tá pra mim ler esse mês. E eu quero começar essa série, que é um reconto, né, como eu contei pra vocês, de Alice no País das Maravilhas, onde o livro retrata a terceira geração depois da Alice. Então tem a Alice, tem a Alison e tem a Alissa, que é a nossa protagonista. E a família dela, né, as mulheres da família dela, desde a Alice, estão sofrendo uma maldição de ficarem louquinhas. E aí ela começa nessa aventura, né, de ir pro País das Maravilhas, resolver problemas inacabados e acabar com essa maldição que tá atormentando, né, a família dela. E que se ela não resolver, a filha dela, a neta dela, enfim, também vão ter esse problema. Tô muito animada. Falei um pouco mais dele no livro da TPA, então vamos lá assistir. E aí agora, não tem ordem, eu tenho mais ou menos na minha cabeça quando eu pretendo ler cada livro, mas a gente planeja, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir, né? Então vamos lá. Um livro que eu quero recomeçar uma série, né, que vai ser uma releitura, é assim, Harry Potter. Bom, eu não apoio a autora, inclusive eu tenho, né, esses livros desde os meus 13 anos que eu ganhei dos meus tios. Então, assim, se fosse hoje em dia, eu não compraria os livros, né, por conta de todas as polêmicas dela e porque, enfim, eu não apoio a opinião dela, não apoio os pensamentos dela, não apoio ela, ponto. Mas Harry Potter, querendo ou não, foi uma história que quando, né, eu conheci inicialmente pelos filmes, marcou muito, né, o meu começo ali, né, de pré-adolescência, adolescência. Então, eu queria muitos livros na época, cheguei a ler, inclusive, assim, tem um parênteses, pra mim o livro mais chato é esse, é o primeiro, que é A Pedra Filosofal. Inclusive, quando eu li a primeira vez, eu comecei lá pela metade do livro, tipo, porque várias vezes eu tentei começar do início e eu não conseguia passar da parte dele na casa dos tios dele, porque eu achava muito chato. Desculpa aos fãs de Harry Potter, mas enfim. E aí eu quero reler os livros, né, eu li todos os livros em 2020, mas assim, pandemia, eu li os 7 livros em, tipo, 2 semanas, então eu mal lembro de alguma coisa que não seja dos filmes, né. Então, pretendo ler esse livro, não sei se eu vou começar ele do início, ou se eu vou começar da parte dele já no trem, porque realmente, gente, a parte na casa dos Dursleys, meu Deus, eu, tipo, não sei quantas vezes eu já comecei esse livro por essa parte e não conseguia. Mas, enfim, a minha edição, ela, não sei se é uma edição especial, mas enfim, ela é com capa branca, e a diagramação, ela é um pouquinho ruim, porque ela é bem pequenininha, e ela não tem orelha. E ela é uma capa, tipo, que não é dura, mas também não é mole, sabe? Ela é uma edição diferente, eu gosto dessa edição. E as capas são assim. Então vamos ver se eu consigo nesse projeto de reler Harry Potter. Vou começar esse ano, não pretendo terminar esse ano, mas pelo menos começar. E aí, eu tenho um livro que, assim, eu enchi o saco. Eu enchi a paciência. Porque, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, se eu não me engano, foi com 12 ou 13 anos. E minha mãe tem a continuação, né? Que não virou filme, mas minha mãe tem a continuação do livro. E eu queria, porque queria o primeiro livro.
Porque vi o filme e queria o livro, né? E aí eu consegui comprar ele faz 2 anos. Então, em 2022, né? Quando eu entrei na faculdade. E eu nunca li. E eu preciso ler, que é Como Eu Era Antes de Você. As minhas edições são um pouco diferentes, porque a edição Depois de Você, né? Que eu peguei da minha mãe, ela é uma edição de bolso e essa é a edição normal. Mas, nossa, eu quero muito ler Como Eu Era Antes de Você, porque eu amo, 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 amo de paixão esse filme. Foi um dos primeiros filmes que eu chorei na minha vida. Eu confesso que quando eu assisti A Cinco Passos de Você, Culpa das Estrelas, eu não chorei, mas eu chorei em Como Eu Era Antes de Você. Então, assim, preciso ler esse livro. E eu falo que é uma série porque é uma trilogia, né? Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você e Ainda Sou Eu. Não tenho esse Ainda Sou Eu, mas tenho Depois de Você. E vou ler esses dois. Se eu gostar e ver que tem necessidade, eu compro o Ainda Sou Eu. Mas temos aqui o nosso terceiro livro, que eu ainda quero ler esse ano. Pelo menos, não... É aquilo, gente. Todas essas séries eu quero iniciar. Não tô falando que eu vou terminar nenhuma série, porque assim... Tem várias aqui que eu posso ter todos os livros, mas tem umas que estão incompletas. Mas eu quero começar, pra ver se eu vou gostar. Esse é o ponto, ok? Aí agora mais uma releitura, que eu acho que eu já falei 1000 vezes aqui no canal e tá levemente desenquadrado, mas tudo bem. Que é A Seleção. Eu tenho um pouco de medo de reler A Seleção, porque assim, gente, A Seleção, como eu já falei várias vezes, foi um livro que me trouxe de volta pro mundo literário, né, que na verdade nem me trouxe de volta, acho que me introduziu, porque Diário de Banana, aquele do Diário Otário, enfim, eram livros muito curtinhos e, enfim, não era... É que é complicado falar que não era uma história, né? Mas eu acho que A Seleção foi o primeiro livro que eu li, sabe? E eu sei que tem umas controvérsias sobre esse livro, porque, assim, a gente tem que lembrar que ele é de... Não lembro de quando que ele é. De 2012. Então, assim... Na verdade, ele veio de 2012 pro Brasil. Então, não sei de quando ele é. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quero falar. Eu sei que tem várias problemáticas o livro. Mas, gente, eu amo A Seleção. E aquilo, meu medo é de eu não gostar do livro e perder esse encanto que eu tenho de quando eu li. Mas eu quero muito reler. E assim, eu vou fazer esse trato com vocês aqui pra depois não falar que eu não falei. Eu vou começar a ler, mas se eu sentir que eu tô perdendo o encanto, porque pode que aconteça, porque esse livro é um livro infanto-juvenil e é um livro que, pra época, já tinha algumas problemáticas e agora tem outras trocentas, se eu ver que tá estragando a magia de A Seleção, né, que foi pra mim, eu vou parar e não vou ler, e não vou reler, no caso, não vou reler as continuações, porque eu não quero estragar essa memória afetiva. Agora, se eu gostar, acontece. Simplesmente acontece, aí eu releio a trilogia, que é a que eu tenho, e é a única que eu li, porque eu não li os livros da filha dela, porque pra mim acabou ali na trilogia, e aí... Bom, um outro livro também que eu preciso tomar um pouco de vergonha na cara e ler, porque assim, eu comprei esses livros, eu ganhei, na verdade, esses livros em 2020, comecei a ler, tenho talvez provas que eu comecei a ler, não sei se tenho provas, não tenho, eu achei que eu tinha feito alguma anotação, não fiz, mas é A Cidade dos Ossos, de Instrumentos Mortais. Eu assisti o filme, que muita gente fala que é ruim, mas, gente, aquele filme com a Lily Collins, meu Deus, eu amo. Eu me apaixonei por esse universo, né, querendo ou não, com esse livro, com esse filme, buguei. E assim, eu não lembro quando eu assisti, eu acho que eu devia ter, tipo, uns 11, 12 anos, e eu fiquei viciada. Não assisti a série porque, assim, confesso que quando lançou a série eu falei, eu quero ler os livros, e depois de um tempo começaram a falar que a série era muito diferente dos livros e do filme, né, que foi lançado, e aí pra mim perdeu um pouco de sentido assistir, sabe, porque eu me apaixonei pelo filme, e eu sei que o filme não é tão parecido quanto o livro, mas é mais parecido com o livro do que com a série. Do que a série é com o livro. Acho que deu pra entender. Então, eu não sei se eu vou ver a série, talvez se, tipo assim, eu me apaixonar muito, 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 muito pelo universo. E tipo assim, nossa, eu preciso ver isso aqui em audiovisual, e eu quero ver as continuações.
continuações, aí eu vejo a série. Mas a princípio eu vou ler os livros, amém, tomara, e vou ficar no filme Cidade dos Ossos, com a Lily Collins, que é maravilhoso, e falem o que quiserem, mas eu amo aquele filme, meu Deus. Tá acabando, gente, prometo, faltam mais 4 livros, vai, mais 4, já foram 5, então temos 9 livros ao todo aqui. Esse aqui é um livro recente, que eu acho que eu mostrei pra vocês, do livros que meu tio me deu nesse último ano, que é Irene. Esse livro não quis ser muito conhecido, né, chama... Eu não lembro o nome da... Ah, tá, trilogia Não vou saber falar o nome. Verhoeven, eu acho que é isso. É uma trilogia que segue um detetive. E aí, é isso. A gente vai seguir o comandante... Cadê, ó? O comandante Camille Verhoeven. Nossa, Verhoeven. Esse é o nome dele. E aí, nesses 3 livros, vão ser 3 casos diferentes, mas vão ter um tipo de conexão. E é um suspense / mistério, então, assim, já amo. Então, tô animada pra ler. É recente, mas já vai ultrapassar milhões de livros que eu tenho. E a trilogia é Irene, aí depois é Alex e Camille, que é o nome dele, né? E aí acaba a trilogia com o nome do protagonista. Então, tô bem animada. E, como eu falei, é um comandante policial... Policial? De assassinato, isso. Policial que vai investigar algum caso nos 3 livros, né? Um caso em cada livro, e eles vão ter algum tipo de conexão. Seguindo essa vibe de mistério, talvez, temos um que eu nunca vi os filmes. Pretendo ver. Mas é um que eu simplesmente não sei por que eu não vi os filmes, porque eu acho que seria minha cara. Mas quando eu fiquei sabendo que tinha livro, eu acho que é a mesma história da maioria dos meus livros. Eu quis ler primeiro do que ver. E que é, no caso, Anjos e Demônios. Eu demorei muito tempo pra descobrir, né, a ordem certa de ler essa trilogia. Não é uma trilogia. Essa série que, né, porque assim, você tem o filme mais famoso, que é o Código da Vinci, mas tem o Anjos e Demônios, que teoricamente vem antes, mas você pode... Tem uma ordem que você lê ou que você assiste, você pode ver depois, ler depois, enfim. E aí eu pesquisei muito e eu resolvi que eu vou ler na ordem cronológica, então começando com Anjos e Demônios, depois o Código da Vinci, depois Símbolos Perdidos, A Origem, não lembro os outros 2, A Origem eu acho que é o 5º, Inferno e A Origem, eu acho que são esses os nomes. Então, vou começar com Anjos e Demônios. É aquilo, é um professor de simbologia que ele vai viver umas aventuras envolvendo algum tipo de mistério, envolvendo simbologias antigas. E eu não sei, gente, assim, nunca... É aquilo, eu me interessei pela sinopse, pelo enredo, mas eu não sei muito bem do que se trata. Eu só sei que é suspense, que é um mistério de investigação, vamos dizer assim. Mas eu acho que se eu fosse ver o filme, talvez eu percebesse que eu já assisti várias partes do filme, porque tem vários edits, tem várias, enfim, ceninhas que montam, que usam cenas de O Código da Vinci, enfim, né, da série de filmes, e eu lembro de ter visto cenas picotadas, sabe? Mas agora lembrar um enredo certinho, assim, cronologicamente, não lembro, então... Acho que vai ser legal ler primeiro pra depois ver o filme. E aqui indo pros 2 últimos livros. Um que eu já mencionei aqui várias vezes, que é O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Tenho aqui na edição, né, da Intrínseca, inclusive comecei a ler o livro. Quase não dá pra ver, li 50 páginas, mas comecei. Tenho esse daqui que é o primeiro. Tem o segundo, que é O Homem que Morreu 2 Vezes. Já tá no 4º livro, se eu não me engano. Então, assim, quero, mas quero muito ler pelo menos esse livro. Talvez o segundo, não sei se eu vou ler o segundo, mas pelo menos o primeiro quero ler e continuar
essa série porque falam muito bem, outras pessoas falam muito mal e eu quero saber a minha opinião, sabe? Eu preciso da minha opinião pra essa série de livros. E, por último, mas não menos importante, temos um que eu mostrei no meu unboxing da Dark Side, que é Rastro de Sangue. Rastro de Sangue, Jack o Estripador. É basicamente uma trilogia, não, é uma quadrilogia, não, são 4 livros, seguindo uma menina que vai investigar casos que remetem a casos famosos. No caso, esse primeiro remete ao Jack Estripador. E eu só sei que passa em anos antigos, eu não sei em que ano, no século XIX. Anos antigos, ótimo. Eu sei que é um livro que se passa no século XIX e mistura um pouco de mistério com um pouquinho de fantasia, mas é bem pouco de fantasia, gente. É 1000% mistério, 0,00001% fantasia. Então, assim, é aquilo. Pelo menos é um começo pra fantasia, né? Foco. E, enfim, são 4 livros. É da mesma escritora. Eu sempre confundo. Não é a mesma escritora de... Não é The Kiss of Deception. Crônicas de Amor e Ódio. Eu acho que essa mesma autora de... eu posso estar falando muita bosta. Daquele do Reino das Bruxas, sabe? Que também foi da Dark Side. Enfim, eu sei que tipo assim, ou essa daqui escreveu o Reino das Bruxas, ou Crônicas de Amor e Ódio escreveu o Reino das Bruxas. Vai estar aqui na tela, vai estar explicado. Mas enfim, quero muito, 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 muito ler essa série. Eu só tenho o primeiro livro, mas já é um começo. E aí, se eu gostar, eu compro os outros, né? Pra também não ter uma série inteira e vai que eu não gosto. Mas, gente, é isso. Esses foram, né, os meus 9 livros que eu pretendo ler neste ano ainda. São muita coisa, eu entendo isso, eu tenho noção. Mas a gente tenta, se a gente não conseguir, a gente deixa pro ano que vem. Porque é aquilo, a gente tem que ler, nossa senhora, pra se divertir. Olha isso aqui. A gente tem que ler pra se divertir. E eu acho que quando começa a ficar uma obrigação, deixa de ser divertido e para de fazer sentido. Então, eu vou tentar, porque eu quero muito, são histórias que eu quero conhecer, que eu quero relembrar, ou que eu quero ver um outro lado, né, que não foi mostrado nos filmes. Mas é aquilo, se tipo assim, ai, nossa, falei que eu ia ler em setembro, não li? Tudo bem. Falei que eu ia ler até o final desse ano, não li? Tudo bem, porque alguma hora eu vou ler. Esses livros que estão na minha estante, algum dia eu vou ler, porque eu tenho eles, eu comprei eles, ou eu ganhei eles, eu pedi eles, né? Por algum motivo, porque eu gostei da história, porque alguém me indicou. Então, assim, se não for hoje, gente, vai ser alguma hora que eu vou ler esses livros, né? Porque essas histórias, de alguma forma, eu vou saber delas. Então, a gente faz desafios, coloca metas pra ler não sei quantos livros no mês, ou metas pro ano. Mas é aquilo, se não der, tudo bem, porque a vida é assim. Nem sempre a gente consegue alcançar, né, o que a gente se propõe. Mas tá tudo bem, porque tá ok, acontece. É basicamente isso, né? A gente tem, pelo menos eu, mas acredito que muitos de vocês não vivam só pra ler. Tem faculdade, tem escola, tem trabalho, enfim, tem a vida, né? Então, é aquilo, como eu falei, tem que ser divertido, tem que ser tranquilo, e quando para de ser isso, alguma coisa tá errada. Esse foi o vídeo de hoje, então se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui, como eu falei, se vocês já leram algum desses livros, se vocês começaram, se vocês finalizaram, ou querem começar alguma série de livros esse ano. E é isso, um beijão e até semana que vem. Tchau!